eles são testemunhos afirmativos sobre a natureza da divindade do ofício do próprio Jesus. Então, por que talvez a gente pense assim, por que Jesus fez aquela afirmação sobre João? Cara, a afirmação sobre João, sobre ele ser de fato o cara maior entre os homens, é porque ele fez as maiores declarações. E por mais que ele não tenha escrito um livro como outros profetas, as declarações dele eram tão contundentes, eram tão fortes, a ponto dele chegar e ele acaba com a lei ali, né? Quando ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, então o que é o trabalho da lei? Falamos semana passada, qual é o trabalho da lei? Apontar para o Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei está dizendo, ele vai vir assim, ele será assim. Então, um papel significativo da lei é o quê? Apontar para o Cristo. Como será o Cristo? Quem é o Cristo? A obra do Cristo. E João aponta para a obra do Cristo e afirma quem é a personalidade do Cristo. Não para o Cristo saber, mas para que outros soubessem. Ele é vida, ele é logos, ele é luz, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João faz afirmações sobre a identidade de Jesus e afirmações sobre o ofício de Jesus. Né? Isso é muito significativo e por isso creio que a gente possa entender melhor as palavras do próprio Cristo sobre ele. Quem levantou a mão aqui? Ele vai ter uma anunciação, né? Se a gente usar o como verbo português, ele está vindo à frente ali anunciando. E tem um detalhe interessante nisso, no próprio contexto romano, que quando o imperador iria passar por uma região, ia alguém antes, fazendo uma anunciação de quem ele viria, trazendo boas novas. O Franklin Ferreira, comentando essa situação, vai dizer, por exemplo, que esse cara era responsável por anunciar o Evangelho. Esse cara estava chegando, queria fazer algo de bom naquela região. Então, isso traz luz a isso, no sentido de falar, quem sabe estava dialogando com um contexto romano, em que iria passar alguém. Tinha alguém que via antes, um emissário que viria antes, fazendo uma anunciação falando, olha, tem um imperador aí, mas ele não é o nosso aqui terreno, ele é o geral. Todas as coisas, ele é o criador. E isso se concadena com aquela parábola de Jesus, onde ele afirma de que um homem enviou vários dos seus trabalhadores para reaver a vinha que ele havia plantado. E aí eles fazem o que com os trabalhadores? Matam os trabalhadores. João foi morto, né? E aí ele envia o filho. E o filho também é morto. Vão matar e vão ficar com a herança dele. Matam o filho. Então João também cumpre essa parábola, sendo o último profeta e um profeta martirizado como o anunciador da mensagem, né, do Evangelho. Acho que faz todo sentido, com certeza. No versículo 3 fala todas as coisas foram feitas pela eternidade dele, apontando para Provérbios, a sabedoria, a ideia de personificar a sabedoria, não como se ela fosse um atributo, mas no meio dela é o próprio Cristo. Né? Vai dizer que a sabedoria é eterna, vai dizer que ela é pré-existente à matéria, né? Sim, em Provérbios fala isso. Concorda que é Cristo que está assim. É como... por isso que é o princípio da sabedoria. O Oreb, o pastor Oreb, que esteve conosco no sábado e nos deu um deleite muito grande a apresentar o Evangelho e todas as suas percepções. Ele fala sobre como toda a Bíblia é sobre o Evangelho, ele falou isso lá estando no nosso meio, e de que a Bíblia toda denota o Evangelho, mesmo que seja num nuance de uma das particularidades ou do Messias, ou de como ele morreu, ou de como ele cresceu, ou da obra dele. Então o Evangelho está em toda a Bíblia. Então podemos crer também que ao vermos essa leitura do Evangelho, a gente encontra Provérbios, com certeza, né? E não tenha dúvida. Vamos lá, o verso então que a gente está, eu não sei mais, estou brincando. A gente está passeando ali entre o 9 e o 14, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de ver. O verso 12 vai fazer uma distinção que eu acho que é uma distinção que a gente precisa levar para casa para poder aplicar nos parentes não crentes. Olha só, verso 1, 12. Pode ler comigo? Mas a todos deu-lhes o poder de serem, saber, aos que creem no seu nome. Beleza. E se ficasse só assim? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra receberam ali, ela poderia trazer consigo apenas a identificação de que eu acenei positivamente para a mensagem.
Então, hã? Eu entendi, eu recebi. Tá recebido? Você tá entendendo? Porque ele tá falando ali. O Davi tá falando da mensagem. O mensageiro leva a mensagem, não é isso? Então a mensagem foi entregue. João entregou a mensagem? Entregou. Mas João, o evangelista, está dizendo que o ato de receber a mensagem e até mesmo de entendê-la não garante nada. Ele vai dizer o seguinte, que a todos, olha lá, vamos lá de novo no texto, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, tipo assim, ele vai entrar num negócio mais particular. Peraí, deixa eu explicar melhor. Aos que creem no seu nome. Não é só o receber como se aprende uma história, mas é o crer, que no grego vai ter um aspecto profundo de entrega, de entrega total à mensagem recebida. Não é apenas apreender a mensagem. Quando o salmista fala que guardou a palavra no coração, ele não memorizou, o que já seria maravilhoso, apenas. Ele ficou preso por essa mensagem. Acho que a própria ideia, quando fala do reino de Israel, fala que do norte não conheciam ao Senhor. O conhecer aí não é simplesmente saber que Deus existe, na verdade se devotar e se submeter a Ele. Isso. É um relacional, aspecto relacional. Exatamente. Assim como está falando aí que o mundo não conheceu. Isso. Não era conhecer o mundo, as pessoas não sabiam. Não é um aspecto cognitivo, né? Conhecer a Deus é você se devotar a Ele. Exato. A ideia geral de crer é muito relacionada com isso. Eu acho que tem limitações na língua portuguesa, novamente aí, porque a ideia de transmissão, receptor, emissor, receptor, passa uma ideia que você é um receptáculo de alguma mensagem, aí eu tenho aquela informação, devido a ter aquela informação, é uma espécie de uma gnose. Verdade. Mas o Evangelho... Eu não acho que é um problema da língua, cara. Eu acho que é um problema das pessoas. Tu não acha que a língua portuguesa não tem alguns aspectos que limitam a língua? Se você só conhece o sentido de um verbo, eu acho que a gente tem que levar em consideração de que mesmo que a versão Almeida tenha sido, por exemplo, está lendo Almeida, ela tenha sido atualizada, nós temos que entender que algumas coisas não vão mudar, porque se você mudar muito uma Bíblia, você acaba chegando a outra versão. A versão mais vendida no Brasil é a Almeida atualizada e a Almeida corrigida. São as versões que mais vendem no Brasil. Existem coisas que estão traduzidas errado sim na Almeida atualizada. Como, por exemplo, Romanos 9,5, que tem uma vírgula que não existe. E que tira a divindade de Jesus daquela vírgula. Parece uma doxologia. Só você abrir aí depois. É Romanos 9,5. Então significa o quê? Que a gente tem um problema de que, cara, se tu mexe muito numa tradução, o que pode vir a acontecer é que aquelas pessoas que costumam comprar aquela tradução podem acabar comprando outra daqui a pouco. Se você compra NVI, por exemplo, a NVI tem vários pontos fortes. Mas, cara, não dá pra ler Salmo 23 na NVI. Só leu se é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz, esse aspecto poético, né? A gente ora assim, né? A gente ora Almeida. Os hinos que a gente compõe e a própria linguagem crentez é muito a arte e a ara, né? Vocês abriram 9,5 aí, achou? Viu o finalzinho? Da doxologia. Porque o 9,5 é o capítulo 9, verso 5, né? Cristo, vírgula, segunda carta. Cara, esse Cristo, essa vírgula tá fora. A tradução ali falha. O 9,5 diz assim: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus. Essa vírgula atrapalha a compreensão, porque Cristo é sobre todos Deus. E essa vírgula, ela não está colocada, o grego koiné não traz vírgula, mas na tradução você entende, o tradutor compreende, e algumas bíblias já estão sem essa vírgula. Mas essa vírgula é um empecilho. O meu antigo professor de hermenêutica mandou carta para a Sociedade Bíblica do Brasil dezenas de vezes sobre essa vírgula, porque ele achava um absurdo eles não tirarem, já que a tradução ficaria muito mais correta. Mas não mudaram. Então a gente tem que entender aspectos mercadológicos também de como é mudar uma tradução. Cara, não é assim. Você mexe com dinheiro também. Porque toda a congregação vai ter uma tradução. Aí você mexe na próxima, a minha não tem vírgula, a tua tem. E isso é o diabo, já tá mexendo no livro. Entendeu? O crente às vezes não tá querendo discutir, né? Por exemplo, a NVI, ela é uma tradução feita com um texto mais recente das Escrituras.
A NVI, ela é feita com o mesmo texto que os testemunhos de Jeová usam para a tradução. Ele não é um texto... Deixa eu ver se eu me lembro. Minto, perdão. Esse texto aqui é o Receptus, que é um texto mais novo. O texto da NVI é um texto de um manuscrito mais antigo. E ele consegue alguns aspectos, mas tem alguns textos que você não vai achar na NVI, porque são aquelas chavezinhas que você encontra na Almeida, sabe? Que são de notas de rodapé e escritos que você encontra no texto que é o texto mais novo. O texto Receptus, eu acho que é o Receptus que é o mais antigo. Um dos dois. O que eu quero dizer sobre tradução é que a Bíblia, se a Bíblia fosse mentira, o que já tentaram de desmentir ela já tinham desmentido. Sabe esse papo de ateu todinho, né? Ele chega e fala assim, a Bíblia certamente foi manipulada por homens. Cara, tá, mostra aí. Quais são as manipulações? As manipulações. Cara, você tem um texto aí com 2.500 anos, tu acha que ninguém mexeu? Tá, cara, explica. Eu só acho. Pô, tipo, não vai além do só acho. Pô, cara, você tem 500 anos de cara estudando a teologia da Bíblia, o cara vem falar isso. Então, assim. Só tem um aspecto. A tradução do Jeová usa não é tradução, é paráfrase. Em muitos termos é paráfrase. Não, esse texto de João é o texto de você mesmo, paráfrase. Existe um artigo. Bota numeral, tira o artigo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Nem tem esse. Pô, um é numeral, cara. Se ele era um Deus, o pai era outro. Aí dá dois deuses, isso é politeísmo. É quando o texto de Abraão, ele fala antes de Abraão, disse eu sou. Você foi jogado a dois, eu tenho sido. É forçar barra mesmo. Mas a NVT está sendo boa nesse sentido. A NVT está pegando um pouquinho dessa construção que a gente tem de texto, da forma que a gente entende, e trazendo um pouco de NVI também. A NVT brasileira? A NVT está bem bacana. Ou ela é... A NVT ela começa com quase uma franquia americana e chega no Brasil, mas ela está traduzindo original para o português. Eu vou olhar, tem uma lá. É bem legal. Eu sou velho com Bíblia, cara. Eu pego assim, eu vou na NVI, aí eu tomo umas coisas e volto. Eu belisco. Ô, Boixá, olha como é que eu faço. Eu vou na NVI. Ai, que legal, ficou tão compreensível esse texto. Aí eu chego perto da Almeida. Aí eu sinto que tem mais Deus nela. É um negócio sujo, é errado, cara, isso. É assim. Eu estava discutindo com um amigo terça-feira passada sobre isso. Falei, cara, eu acho que é melhor passar a usar outras traduções, nem se tem que projetar, a igreja não tem. Projeta lá no telão para pregar, Davi. Não dá. Porque. Cara, é Almeida, cara. Salmo 23. Salmo 23 é na água. Eu quero saber como é que a gente vai recitar essas coisas lá em cima. Qual é a tradução de Deus, irmão? Hebraico? Salmo 23 é hebraico. Tu é desses caras que acham que a língua de Deus é hebraico, né? Foi a língua que ele proferiu. Eu acho não. Deus entregou a tábua em quê? Numa língua que Moisés entendia ou que ele criou? Sim. Não foi Deus que confundiu as línguas lá na Israel? Aí ele fez um? Não foi ele que criou aquilo. Sei lá, hein, cara. Sei lá, hein. Olha o 13 e 14 aí, vamos lá. O 13 indica que o aspecto da apreensão de conhecimento, ele não se dá apenas no âmbito cognitivo, mas ele é um aspecto sobrenatural. O verso 13 diz assim: os quais não nasceram, leia aí, o sangue, nem... Então, o verso 13, ele estamenta de que essa verdade apreendida, recebida, então crida, ela é uma verdade sobrenatural. E de que ela não pode ser categorizada apenas como um conceito, um conhecimento a mais, né? Fica aqui sussurro se eu estiver errado no grego. O verso 14, tô brincando, pô. Verso 14, cadê ele? Aí, ó, virou a página no vento.
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é a mesma usada no Velho Testamento para tabernáculo. A Septuaginta, ela usa essa palavra aqui, ou seja, a Bíblia do Antigo Testamento, para a tradução da palavra tabernáculo. Então Jesus tabernaculou conosco, João 1,14. Jesus tabernaculou, significa que ele era a presença de Deus andante. Ele era o tabernáculo andante. O tabernáculo que tocava, que falava, que curava. Jesus tabernaculou conosco. Isso é grandioso, né? Isso é grandioso. O 15 ao 17 vai trazer um aspecto que pode servir de aplicação pessoal de uma maneira grandiosa. Olha o 15, verso 15. Dá uma olhada, gente. João testemunha a respeito dele. Jesus exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, que já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. A gente não tem garantias aqui, eu acredito que eu vá mais pelo caminho de que o verso 15 é o verso que João está falando, e de que o 16, meus irmãos, já é comentário de João o Evangelista. Tanto é que as pontuações que são feitas depois, elas são mais particularmente compreendidas à vista do Novo Testamento e da própria pessoa de João. Como, por exemplo, a explicação sobre a plenitude da graça, e é um entendimento mais neotestamentário. O Novo Testamento expõe a graça assim. Então, eu não consigo ver que o verso 16 é frase de João Batista. Então, eu volto aqui para minhas vistas aqui, ó. Este é de quem eu disse, a quem vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Até porque é uma quebra de discurso, né? Porque ele está falando da pré-existência de Jesus e depois vai falar de graça. Então, as chances aqui de ser João o comentarista no verso 16 são realmente razoáveis. Algumas pessoas, inclusive, existe um povo dividido. Eu já li teólogos que afirmam algumas coisas e afirmam outras sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para... Alguns afirmam que aquilo é um comentário de João e outros afirmam que é Jesus falando para Nicodemos. Então eu já vi os dois caminhos em termos de interpretação, de que Jesus está falando sobre o novo nascimento com Nicodemos e João interrompe aquela fala com um comentário, e que esse comentário é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Diz que isso é um comentário de João Evangelista, não que era uma inverdade, tá? Isso não muda nada, absolutamente nada. Mas é uma coisa que a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas aqui eu tenho para mim, aí eu abro para discordância, que o verso 16 retoma o comentário de João. E aí o que acontece, irmãos? Eu queria que vocês pensassem, eu vou, depois do 19 ao 28 eu vou fazer no final, né? E o verso 15, 17, 21 e 29 e 31, 15, 17, 29 e 31... vão ser, o 15 e 17 acabamos de ler. João vai falar que Jesus é antes dele. No verso 29, dá uma olhada lá. Ele vai dizer, João vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João está novamente afirmando quem Jesus é. Mas vocês já repararam que do 19 até o 28, João passa por um severo interrogatório? João é interrogado de quem ele é. Repare só. Ele vai dizer assim, verso 19: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E aí depois perguntaram se ele era Elias, e ele falou que também não era Elias. És tu o profeta? Ele não não sou o profeta não. Disseram, e pois, declara-nos quem é para que demos resposta àquele que envias, que diz a respeito de ti mesmo. E aí ele faz uma afirmação de Isaías, e ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. No primeiro momento, a gente pode achar que é muito chato ter os fariseus perturbando lá e tal, mas um dos ofícios do Sinédrio era enviar pessoas para arguir possíveis cristos na rua. Então, uma das coisas que o Sinédrio fazia, quando alguém se afirmava Cristo, o Sinédrio era aquele concílio de judeus, em sua maioria composto por fariseus, ele era uma junta também teológica, e que se envolvia em aspectos políticos sim, mas que era uma junta também teológica. Então eles enviavam pessoas
para arguir possíveis cristos, né, da rua. Então, assim, hoje, vocês sabem que ele, né, ia mandar alguém para quem? O Henrique Cristo. Vem cá, quem és tu? E ele, o Pai me enviou para vosotros. Né? E eles foram lá fazer o trabalho deles. Portanto, não acha que esses caras aqui estão fazendo um trabalho errado. Eu queria até perceber com vocês que você repare que a resposta de João não é uma resposta raivosa. A resposta de João é condizente com o seu tempo, de que de fato era o trabalho dos caras fazer essa pergunta. Você é Elias? Eles acharam que Elias voltaria. Né? E de fato, João, de certa forma, era Elias, porque Jesus afirma que ele veio para atuar naquilo que seria o envio. Era o Elias do seu tempo, mas de forma alguma, nenhum aspecto reencarnacional, descartado, tá? Não, nada disso, até porque Elias nem morreu. Né? Ele nega ser Elias aí. É. Em determinado outro ponto, Jesus diz que ele é Elias. Mas aí é um aspecto de figura, do tipo, né? Não é um aspecto... Tipo de tipo. Tipo assim, ele é um tipo. Mas os fariseus que perguntam se é Elias mesmo? Não. Eles achavam... Elias não morre. Elias não morreu. Ele não morre. E como Elias não morreu, eles acharam que ele ia voltar mesmo. E assim, gente, não temos uma época de retrato. E não há nenhuma notícia de que fizeram uma estátua de Elias, até porque judeu odiava imagem. Então Elias não era descritivamente reconhecível. Só parece um profeta no meio do deserto. Pô, cara, do meio do cara, tu veio do nada, tá comendo vespa, tá comendo não sei o quê, comendo mel, vem com pele, e fala assim, maluco, esse cara deve estar desde a época de Eliseu andando aí, meu. Ele caiu da carruagem no meio do negócio e ele tá andando. Brincadeiras à parte, era uma pergunta possível, dado o fato de que Elias não morreu. E o profeta? Não sei, eu não sei. Também não sei. Até hoje eu não descobri. Se alguém descobrir, me avisa que a gente faz uma segunda coaminical com o profeta. Já foi novela da Globo. Para aqueles que nunca vieram à coaminical, é isso mesmo. Hoje o Mar tá escandalizado, não tá escandalizado? Nada. Tá curtindo pra caramba. Então tá bom. Onde é que eu parei? Peraí. Tá, pá. Obrigado, minha irmã. Tá ligado, tá ligado. Aí o que acontece? Ele diz que ele não é Elias, não é o profeta, que a gente ainda vai descobrir o que é, e ele também não é o Cristo. Mas ele não diz que ele não sabe quem é. Acho muito interessante na vida de João, de que eles foram lá procurando o Messias. E João negou, eu não sou. Vocês vieram, mas eu não sou. Só que é interessante que o fato de João saber quem Jesus era, ou pelo menos quem o Messias deveria ser, dava total claridade para saber quem ele era. E me chama a atenção aqui o aspecto de que quando sabemos quem é Jesus, sabemos quem nós somos. A partir do momento que nós sabemos quem é Jesus, qual é a obra de Jesus, qual é a pessoa de Jesus, como estamos estudando Cristologia aqui hoje, né? Estudando sobre a pessoa do Cristo, nós sabemos quem somos. A humanidade só pode saber quem é. Cada ser humano, sabendo quem é em Cristo Jesus. Ele é o segundo Adão. Ele é aquele que traz para nós a real intenção da humanidade. Em Cristo sabemos quem somos. Em Cristo sabemos para que servimos. Em Cristo somos reconhecidos. Por isso um ser humano vagueia por várias religiões, crenças, ou por coisa alguma, ou por não religião, e ele vai vaguear procurando um sentido para a vida e um sentido para a identidade da sua própria pessoa, e ele vai tentar isso em tudo, mas só em Jesus há realmente uma identidade guardada para nós. Portanto, quando João afirma, eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eles estavam querendo só sumidade, só popstar, né? Tu é o Messias? Não. Tu é Elias? Não. Tu é o profeta? Sei lá, é algum profeta? Pode ser que seja isso que escreveu? Não. Então você falou, tu não é nada, né? Tem um louco aqui te batizando gente, tu não é nada. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou a voz que prepara a vinda dele. Eu acho muito bonito o fato de, dentre outras afirmações de João, ele dizia, é importante que ele cresça e eu diminua. Eu acho isso muito interessante porque João, apesar da gente pensar assim, cara, será que João
ele ficou meio... Porque ele vai mandar pessoas para perguntarem para Jesus se ele é mesmo quem era de vir, lembra disso, né? E aí João está encarcerado, e aí Jesus faz aquela afirmação categoricamente excelente acerca da personalidade de Jesus. Ele era perfeito, né? Maravilhosamente perfeito. Muito perfeito, tá vendo? Muito perfeito. Muito perfeito. Louvado seja ele. Ele está aniversário agora. Amém. Foi bom lá? Aqui tá na religião, né? A gente está lendo Bíblia também. E aí, fica à vontade para sentar se quiser. E aí, onde é que a gente chega? Jesus é o suprassumo da identidade de cada ser humano. Nele fomos criados. Olha que afirmação assim, essencialmente importante. Fomos criados nele. E só conseguimos encontrar uma real identidade nele. E fora dele vagueamos pelo deserto da inconstância, inexistência, instabilidade emocional, instabilidade pessoal, instabilidade profissional, instabilidade de tudo, porque fora dele não somos. E só nele nos encontramos. João estava nele. E, portanto, João não precisava ser o que outros diziam que ele deveria ou poderia. João e sua identidade eram forjadas na pessoa de Cristo, mesmo que ele ainda não o conhecia, porque é o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, João tem sua afirmação identitária em Cristo. Às vezes nossos pais podem falar coisas difíceis em momentos de dureza e às vezes até desafirmam nossas identidades. Às vezes há pais que ferem, há professores que ferem, há pessoas que ferem. Você é um nada, você é um bosta, você é um merda, você é um lixo, você não é isso, e vão falando e botam o dedo na sua cara e na minha, e todo mundo aqui já ouviu falar isso. Só que é nele que encontramos a identidade de cada um de nós. João sabia disso. E por saber disso, conseguiu apontar ele para o mundo. Não somos a voz do que clama no deserto, porque o reino já foi anunciado de certa forma, então não vamos nos apropriar desse discurso de Isaías que remete a João, porque senão nós vamos começar a achar que somos profeta em semelhança a João. E aí é um erro teológico, né? Vai ser um axioma, a gente vai viver num aspecto errado daquilo que é a profecia, mas de que somos boca que anuncia Jesus, de que somos os que anunciam, de que ele vai voltar por uma segunda vez. Isso nós somos. Isso nós somos. Portanto, para fechar aqui agora, vamos terminar em 3 minutinhos. Em Jesus somos, fora de Jesus não somos. Jesus é pré-existente e ele é Deus com o Pai e com o Filho. E o Espírito Santo, temos a Trindade. Nós entendemos que estamos aqui hoje por Ele, para Ele. E como diz a canção que remete o texto em Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, eternamente. Amém. Estamos aqui para glorificá-lo com a nossa mente e com a nossa devoção, com o nosso coração. Quando estudamos sobre cristologia, podemos sair daqui, eu acredito que a gente possa sair daqui abençoado. Sim. Caramba, aprendi uma coisa que eu não sabia. Isso é positivo. Mas o mais positivo vai ser sair daqui com a identidade forjada em Cristo. E com a certeza de que fora dele não há chance nenhuma para a nossa humanidade, que fomos criados nele. Então, termino por aqui. Mas, para quem nunca veio a Cominical, nós temos por hábito, quando a Cominical termina, de fazer comentários sobre algo. É comentário, tá, irmão? O acréscimo você tinha que ter sido. Mas comentário. Já, pior coisa